Então, você nos ouve pela internet, nos assiste também, né, pela internet, nos ouve pelo rádio. Jovem Pan News, a rádio que virou televisão. Já estamos no ar com a nossa live para você nos assistir. Basta você acessar o seu Facebook e aí então a página facebook.com/JP News Joinville. Tudo junto. Curta e compartilhe a nossa transmissão. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Painel. Hoje é segunda-feira, início de semana, 18 de fevereiro de 2019. Faltam 316 dias para acabar o ano. A rede da informação. Jovem Pan News. Só lembrando que nesta data, no ano de 1954, nascia John Travolta, ator norte-americano. Muito sucesso, né, inclusive. No ano de 1967, nascia Roberto Baggio, ex-futebolista italiano. Vocês lembram de Roberto Baggio, na Copa de 1994, onde o Brasil foi campeão? Foi tetracampeão brasileiro de futebol? Então, Roberto Baggio é ex-jogador de futebol italiano que atuava como meia atacante. É considerado um dos maiores e mais populares jogadores da Itália e também do mundo, né? Na década de 1990 a começo dos anos 2000. Apesar de ter jogado em alto nível técnico, a sua carreira ficou fortemente marcado pelo episódio ocorrido na Copa do Mundo de 1994, um pênalti desperdiçado na final contra o Brasil, que culminou no tetracampeonato mundial brasileiro. 1546, falecia Martinho Lutero, teólogo alemão, ele que nasceu no ano de 1483. Nesta data, em 1986, falecia Nelson Cavaquinho, compositor, cantor e instrumentista brasileiro, ele que nasceu no ano de 1911. Nesse momento aqui no centro de Joinville, céu com sol entre nuvens, temperatura marcando 24 graus. Eu sou o Fernando Gonçalves, vamos às manchetes? Quase 90% dos poços artesianos aqui no Brasil são clandestinos, aponta estudo. Deputado estadual quer proibir inauguração de obras inacabadas em Santa Catarina. Médico é preso em Itajaí, suspeito de estuprar pacientes. E ainda, fortes chuvas castigam o estado de Santa Catarina nesse final de semana. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora em mais uma edição do nosso programa Painel, que vai até o meio-dia e só está começando. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz. Só lembrando que a partir de agora você pode participar conosco, mandando aí a sua mensagem de áudio, né, através do nosso WhatsApp, que é o 479-8802-8056. Vou repetir bem devagarinho para você que ainda não anotou. É o 47, que é o prefixo, 98802-8056. Grave sua mensagem de áudio até 30 segundos e mande aqui pra gente. Pode registrar a sua denúncia, a sua reclamação, enfim, fique à vontade aí para participar conosco ou também, né, palpitar aí a respeito dos temas que nós vamos estar debatendo nesta manhã de segunda-feira, início de semana, aqui na Jovem Pan News. Vamos às notícias? Jovem Pan News. Jovem Pan e a hora certa, 11 horas 5 minutos, 11h05, não perca a sua hora. O deputado estadual Jair Mioto, do PSC, quer apresentar um projeto de lei que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas, sejam reformas ou construções de escolas, creches e ou hospitais. E não é só prédio físico, entende-se por obra inacabada a estrutura que não tiver os devidos equipamentos e profissionais para prestar o atendimento ao cidadão. Esse é um tema, né, que é bastante polêmico, é um tema que gera bastante discussões e eu vou começar esse tema de hoje com o Arivan Procknall. Bom dia, Arivan. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ananias, ouvintes do painel. Esse é um assunto... Aliás, nós temos falado muito sobre política, sobre gestão, sobre resultados aqui neste espaço, neste horário. E algumas pessoas até não concordam com aquilo que aqui eu coloco. A minha posição a respeito de gestão não é nenhuma posição diferente da maioria dos brasileiros. Eu lembro-me de uma obra que foi inaugurada, a toque de caixa, aqui chamada Avenida Santos Dumont. Vocês lembram? Uma obra que há muito tempo se esperava, demorou anos para sair, e mais anos, e enrolou, finalmente saiu. Mas até hoje ainda ela não está totalmente pronta. Ainda falta alguma coisa. Gestão pública
quando se fala em dinheiro público, não é dinheiro público, o dinheiro é do povo. Não pode dizer, o dinheiro, como dizia Margaret Thatcher, o dinheiro não é público, o dinheiro é oriundo do esforço, da luta, das pessoas que vivem, trabalham diuturnamente para ter resultados. Então, Margaret Thatcher estava errada. Em qualidade de vida. Público Primeiro, quer dizer porque povo. você está sendo descortês. O Nino falou bom dia, já cortou meu comentário? Vou pedir para o Ananias respeitar. Então faz o seguinte, eu vou passar a palavra ao Ananias. Bom dia, Ananias. Desculpa, meu cara. Eu só fiz a intervenção. Por gentileza. Se Margaret Thatcher disse isso, o dinheiro público é dinheiro do povo. Público quer dizer povo, né? Arivan, continua, por gentileza. Por favor, ele que faça a conclusão do entendimento dele. Eu acho que é um direito de... Eu sou um cara muito democrático. Por favor, conclua. Não, pode concluir. Não, então eu lembro disso aí. Bom dia, Ananias. Bom dia, de uma música que tem... o Fernando, que conhece todas as músicas, eu até procurei aqui, porque eu não conheço música, mas eu lembro dela que tem seu começo, seu meio e seu fim. É feito canção, qualquer coisa assim. A vida tem sons que pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Roupa nova. Então, há uma composição, há uma nova estrutura, há uma novidade, se começa, se espera que tenha começo, meio e fim. O fim, ele não precisaria ser deliberado por alguém se ele seguisse seu rito natural. Mas como na política, infelizmente, essas coisas acontecem, nem tudo, como diz essa canção, tem seu começo, seu meio e fim. Arivan? Posso concluir? Por favor. Então é o seguinte, eu gostei da colocação do Ananias. O Ananias concorda que as obras devem começar e acabar quando achar por bem o executivo, pelo que eu entendi. Não, ela tem que começar a ter começo, meio e fim. Ela tem que terminar, né? Mas não é que acontece no Brasil hoje, Sim. Ananias? Há quanto tempo se fala sobre isso? Aqui em Joinville foi aprovada uma lei pelo vereador Jean Micheredes, se não me falha a memória, dizendo que o prefeito que prometer tem que cumprir aquilo num tempo determinado. Não adianta. Eu tenho falado aqui de fazer lei. Não adianta. O que tem que existir nesse país é uma forma diferente de gestão. Prometer menos e fazer mais. Nós temos exemplos na nossa gestão aqui. 2 mandatos. Quantas promessas foram feitas no primeiro mandato, senhor Ananias Cipriano? Você lembra do livro do MDB? Lembro, tenho em casa. Verifique lá, no primeiro mandato, quantas daquelas obras foram concretizadas? 10%? 15%? Aí viramos a página, passamos no segundo mandato. Estamos nos 2 últimos anos do segundo mandato. Desse segundo mandato, outro livrinho. Já se passaram 50% do mandato do segundo mandato. Quantas obras foram realizadas? 10%? 5%? E aí? A velha prática da política no Brasil de iludir, ela continua. E não vai ser a lei que vai mudar. O que tem que mudar é a cabeça do político que faz política. Fazer política não é ludibriar o eleitor. Fazer política é realizar. É prometer aquilo que realmente se pode fazer com o que tem. E nós estamos vendo um Brasil em que se promete um mundo e se entrega outro mundo. É a dura realidade pelo que passa o Brasil na política atual. Ô Arivan, vale lembrar que antes do nosso programa nós estávamos pesquisando sobre isso. Em 2015 já tentaram fazer isso também, né? Só tentaram. Que não... É difícil, sabe, ô Fernando? E os interesses, e o Ananias sabe muito bem disso, da classe política deixa claramente transparente o seguinte: parece que o político não quer o bem da população. Parece que o político quer saber do seu partido, dos seus interesses, de seus apadrinhados. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma entrevista do presidente da Câmara. Sabe o que ele disse, Ananias? Que o problema da falta de remédio em Joinville não é dos vereadores. Não tem nada a ver com isso. Tem que procurar os deputados estaduais. Mas como? Uma coisa tem a ver com a outra. O que eu estou comentando aqui sobre obras, sobre ação política. A questão focada no interesse do cidadão, ele envolve o vereador, deputado estadual, federal e senador. Porque eles estão lá para isso, para representar o povo e para trazer melhorias ao povo. Ou não é essa a função de um político? Ananias,
Eu não sei o que você tem a falar sobre isso. Nada a acrescentar. Eu volto a dizer, deveria ter o fim assim como são todas as coisas, começo, meio e fim. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11 horas 12 minutos, 11:12, não perca a sua hora. Só lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 479-8802-8056. Repetindo, 479-8802-8056. Você também pode participar através da nossa live, facebook.com/JP News Joinville. Tudo junto. Aí lá na live, não esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou então a cidade da onde você está falando. Quase 90% dos poços artesianos do Brasil são clandestinos, aponta estudo. Marcinha Neto vai trazer essa informação pra gente. Tu fez muita ligação a cobrar, né? Você repetiu a frase de o seu nome e a cidade de onde está falando. Eu também, né? Pra mim tá falando isso. Marcinha Neto traz os detalhes. Bom dia, Fernando. A grande maioria dos mais de 2,5 milhões de poços artesianos do Brasil é clandestina e, por conta disso, está sujeita a contaminações e problemas sanitários e ambientais. É o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil em parceria com o Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas da Universidade de São Paulo, a USP, obtido pelo G1 e divulgado nesta quinta-feira, dia 14. O estudo destaca a importância da extração das águas subterrâneas no país e as consequências da falta de regularização e de acompanhamento desses poços, que são os grandes responsáveis pela captação subterrânea. Para ter uma ideia, o total de água extraída dos poços chega a 17.580 milímetros cúbicos ao ano, valor suficiente para abastecer toda a população brasileira durante um ano. Além disso, caso toda a água subterrânea extraída fosse oferecida ao preço médio praticado pelos operadores de água, que era de R$ 3,36 metro cúbico, segundo o último levantamento nacional de 2016, a receita total chegaria a 59 bilhões por ano para os cofres públicos. Marcinha Neto para o painel Pan News. Jovem Pan News. Ok, muito obrigado, a repórter Marcinha Neto, pelas informações, Arivan. Esse assunto, poço artesiano, Ananias, é um assunto muito sério, muito importante e que deve ser amplamente falado, divulgado, porque é o seguinte, nós temos em Joinville muitas famílias que utilizam a água de poço artesiano e essa água, muitas vezes sendo límpida, ela pode conter impurezas. E a água, você sabe, ela pode transmitir doenças quando ela é contaminada. Você olha uma água límpida, transparente, você não, essa água é potável, é uma água que eu posso utilizar para beber, para dar para os animais e por aí vai. E nem sempre a pureza, a transparência da água quer dizer que ela é uma água de qualidade. Quando uma pessoa for realizar um poço, ou seja, cavar um poço artesiano no sítio ou na cidade, ele tem que primeiro tirar um pouco dessa água, mandar fazer uma análise para que ele tenha uma água de qualidade. E há uma fiscalização no Brasil com relação à busca de poços artesianos para o abastecimento de residências. É muito comum no interior, mas nas cidades grandes também ocorre isso. Então, e é um perigo, porque às vezes você cava um poço artesiano aqui, o vizinho lá não tem uma coleta de esgoto adequada, aquela água que o vizinho que fez o poço artesiano vai consumir pode estar contaminada. E essa água pode trazer problemas sérios de saúde a quem as consumir, ou quem a consumir. Então tem que ter muita atenção e muito cuidado com relação à água de poço, o famoso poço artesiano. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, agora 11 horas 17 minutos, 11h17. A Polícia Civil prendeu no último sábado, em Itajaí, um médico de 39 anos suspeito de ter estuprado pacientes. O caso foi descoberto por meio de uma denúncia anônima. Vídeos que, então, estão aí em poder da polícia, sugerem que pelo menos 10 mulheres tenham sido abusadas.
As investigações estão, né, a cargo da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Itajaí. O mandado de prisão do médico, expedido pela Justiça, é temporário, válido por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Durante esse período, a polícia buscará juntar mais provas e não deve divulgar a identidade do suspeito. O delegado Alexandre Carvalho de Oliveira, responsável pelo caso, diz que os abusos teriam ocorrido desde 2017, Ananias. Olha, temos 2 casos que são passíveis de condenação ao homem, né? Os demais servem apenas como testemunha. Isso é o pior de tudo. É um criminoso de um longo período. Você percebe que as mulheres não tinham coragem de fazer as denúncias. E vai passando o tempo, ele falava algumas coisas, ia fazer o exame e fazia perguntas que não são as perguntas que o médico faz. E agora, por último, os 2 últimos casos que estão dentro do período que são os 6 meses, né? Os 6 meses em que você pode acionar a polícia para fazer essas denúncias. Lembrando que se ultrapassou, você serve como testemunha. Testemunha é suficiente, né? Quanto mais mulheres aparecerem, melhor. Quanto mais mulheres aparecerem como testemunhas, eu repito, é melhor. E agora é mais um caso que vai ir à tona a nível nacional por conta desse abuso, desse criminoso, em que precisa haver punições rigorosas, exemplares. Estamos falando de um médico, alguém que exala a confiança das pessoas. As mulheres confiam nos médicos. E o Arivan trouxe ainda nos bastidores, falava de uma alternativa que é necessária. No mínimo, isso deve ser feito o mais rápido possível. Arivan? Olha, Ananias, nos Estados Unidos é comum o médico ter como secretário uma mulher. Quando ele vai fazer exame numa mulher, a secretária acompanha todo aquele processo que é naturalmente peculiar, normal, de um atendimento ginecológico até clínico, de um exame e tudo mais. No Brasil isso não é comum. Existem algumas clínicas que isso ocorre, mas são poucas. O trabalho de um médico, a confiança que o cidadão tem que ter, o paciente, tanto homem quanto mulher, no médico, é muito importante. E o médico ele faz um juramento em que promete zelar pela saúde, pela vida de quem procura o atendimento por ele. Quando o médico recebe um paciente, este médico ele tem o dever de dar ao médico as informações que ele precisa. O médico tem que dar a confiança ao que o paciente precisa, porque muitas vezes o paciente está um pouco debilitado, com dificuldade, com problema. E aí, às vezes, como esse médico e um outro de Florianópolis, usa aquele momento de fraqueza da pessoa e acaba fazendo o que não deve. A polícia tem que denunciar, o paciente tem que denunciar. E quando, voltando ao que eu estava falando no início do comentário, um médico profissional, usa o seu profissionalismo de uma forma responsável, dificilmente ele será processado, ele será respeitado pelo paciente. Agora, quando ele usa de má fé, usando a sua profissão para tirar vantagem sobre o paciente, principalmente o lado psicológico que está abalado, esse médico tem que ser processado e, de preferência, o seu título cassado, se for comprovadas, naturalmente, as acusações que lhe forem imputadas. Jovem Pan e a hora, agora são 11 horas 20 minutos, 11h20. Quem está aqui na bancada aqui do nosso painel é o repórter Alex Schneider, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Alex, bom dia. Bom dia, Fernando, Arivan, Ananias, bom dia aos ouvintes do painel aqui na Jovem Pan News. Para complementar o caso aqui, a Secretaria de Saúde de Itajaí emitiu nota neste domingo, ontem, dia 17, em que confirma que o médico detido atua na rede municipal. Ela repudia qualquer ato que fira a integridade de pacientes e informa que irá identificar e punir atitudes que descumprem com as leis e as normas que regem a saúde pública. O comunicado afirma que a Procuradoria-Geral do município foi designada para acompanhar o caso. A Secretaria se colocou à disposição da Polícia Civil e da Justiça na resolução do caso. A nota, na íntegra,
Eu vou ler aqui para todo mundo ter acesso aqui. O município de Itajaí, por meio da Secretaria de Saúde, informa que tomou conhecimento hoje, dia 17, através da imprensa, da prisão temporária de um médico que atua na rede municipal. Até o momento, a Secretaria não foi informada oficialmente pelas autoridades das denúncias contra este profissional, mas se coloca à inteira disposição da Polícia Civil e da Justiça na resolução do caso. O município de Itajaí já delegou à Procuradoria-Geral para que acompanhe os fatos e tome todas as medidas cabíveis. Por fim, a Secretaria de Saúde informa que repudia veementemente qualquer ato que fira a integridade de pacientes e que não medirá esforços para identificar e punir atitudes que descumprem com as leis e as normas que regem a saúde pública. Ok, muito obrigado, Alex Schneider, pelas informações. O Arivan queria complementar algo, Arivan? Só para complementar 30 segundos, parabéns à Secretaria de Saúde que tem que fazer esse trabalho mesmo. Esse é o papel da Secretaria. Contratou a pessoa para desenvolver um trabalho, esse trabalho tem que ser bem feito e não pode, de momento algum, um médico profissional faltar com respeito para com o paciente. Aqui a Prefeitura faça investigação e que, se for comprovado realmente que ele cometeu esse tipo de atitude, tem que ser punido. E de preferência, caçar inclusive o CRM dele. Caçar. E abuso, a gente fala aqui de abusos sexuais, mas não são só esses, né? Nós temos uma série de abusos por parte do profissional, por parte do servidor, que devem ser amplamente combatidos. Qualquer tipo de abuso, seja ele moral, assédio moral, assédio sexual, qualquer deles, devem ser repudiados e denunciados. Devem ser denunciados no Conselho Regional de Medicina, devem ser denunciados na ouvidoria do município. Se não der nada disso, tem que buscar uma outra alternativa, a polícia, algo tem que ser feito. E, em última instância, eu sempre digo, as redes sociais fazem um papel de investigação. Claro que você coloca, muitas das vezes você acaba trazendo um prejuízo por colocar na opinião pública, mas tem muitos casos que é só assim para se resolver. O caso daquele João de Deus, ele só se tornou público e ele se tornou notório por conta de cair nas mídias. É por isso, por denúncias, as pessoas tinham medo de fazer denúncias para a polícia, não tinham êxito. Lá eram chamados para se fazer denúncia, eram chamados e não conseguiam, alguém chamava lá, psicólogo, tem a psicóloga aqui do próprio centro e tal, e no fim eram assediados. E passava o tempo e não se fazia nada. Aí sim, quando tiveram uma denúncia na imprensa, nas redes sociais, nas mídias sociais, aí sim o caso veio à tona, veio para a investigação e a prisão. Esse aqui é um outro caso, a polícia ainda atuou a tempo, as denúncias foram consistentes, mas devem ser combatidos todos os tipos de assédio. Pan News. Jovem Pan, a hora certa, são 11 horas 25 minutos, 11h25, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Painel. Não sai daqui não. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação. Dicas de Saúde Laboratório Gimenez. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia constatou que os níveis de colesterol elevado atingem cerca de 4 em 10 brasileiros adultos. Isso significa cerca de 60 milhões de pessoas ou 40% da população. O estudo ainda revelou que aproximadamente 11% nunca fez exame de colesterol e quase 70% só realizou o exame após os 45 anos de idade. Laboratório Gimenez, somos muito mais você. Como vai o seu sono? Você tem sonolência diurna? Acorda cansado? Mexe-se muito durante a noite? Tem roncos excessivos e engasgos ou sufocações? Estas alterações podem levá-lo ao aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e doenças cerebrais. Procure um especialista em sono. São Marcos Pneumologia e Medicina do Sono. Rua Abdom Batista 47, 7º andar. Fone 3422-2045. Quando seus filhos trazem os amigos para casa, é a vida olhando para o futuro. Quando tem almoço de família, é a vida brindando a sua história. Quando você faz um jantar a dois, é a vida se sentindo amada. Quando você usa Girando Sol, pode viver tudo isso.
Deixe sua casa mais viva com os novos detergentes Girando Sol, dermatologicamente testados e com tensoativos biodegradáveis. Girando Sol, prazer em estar. Economia o verão todo é no Forte Atacadista. Tudo que o seu comércio precisa, tudo que a sua família merece. Leite condensado Piracanjuba Tetra Pak 395 gramas, 2,48. Farinha de trigo Dona Benta 5 quilos, 9,80. Cerveja Heineken Lata 350 ml, 2,98. Beba com moderação. Margarina Cleibon 500 gramas, 2,49. E tem a Forte do dia. Queijo mussarela Mondai peça 15,78 quilos. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Na Ótica Globo você encontra o que há de melhor na área ótica: óculos de sol, armações, lentes e um laboratório óptico de última geração, com uma equipe capacitada para melhor lhe atender. Ótica Globo, em Joinville, Matriz, Rua do Príncipe 345, Avenida Júpiter 677, Jardim Paraíso, e Rua 15 de Novembro 7410, Vila Nova. Em Araquari, na Rua Venceslau Neves, número 15, Centro, e em São Francisco do Sul, Rua Lauro Miller, número 17, Centro. Ótica Globo, sempre de olho em você. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Estamos apresentando Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora, agora são 11 horas 28 minutos, 11h28, você está ouvindo o programa Painel, sempre de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com muitas informações. E nesta manhã também foi decretado o estado de emergência na cidade de Barra Velha, aqui pertinho de Joinville. O diretor da Defesa Civil, Elton Cunha, vai conversar conosco. Bom dia, Elton, seja bem-vindo aqui ao programa Painel. Bom dia a todos da Rádio Jovem Pan. Gostaria de saber, então, até para informar para os nossos ouvintes, como é que está a verdadeira situação de Barra Velha? Olha, deu uma minimizada agora, Barra Velha, né? Choveu em 72 horas 260 milímetros, né? Com uma quantidade superior a um mês para esse tempo, né? Obviamente, a capacidade de drenagem da cidade não suportou, né? Até porque foi uma chuva contínua. Isso teve consequências em vários pontos de alagamento, né? E praticamente em todos os bairros da cidade. A nuvem praticamente estacionou aqui e foi despejando água, né? Então a gente abriu o GRAC, né, que é o Grupo de Respostas e Ações Coordenadas, e junto com os secretários da Prefeitura, o Corpo de Bombeiros Militar, Corpo de Bombeiros Voluntários, Jeep Clube, nos auxiliaram nessa primeira etapa, que era o resgate das pessoas que precisavam, necessitavam, e abrir abrigos e dar assistência humanitária a essas famílias. Ô, diretor, aqui é o Ananias Cipriano está falando. Uma pergunta. Quando se decreta uma situação de emergência, a primeira coisa que as pessoas afetadas querem e buscam é saber quando que vai poder e quanto vai poder retirar do fundo de garantia, que é uma das formas de poder recolher da emergência. Quando se decreta situação de emergência, se passa para o crivo no Estado, se passa para o crivo a nível nacional, para depois o processo da Caixa Econômica para ser disposta às pessoas para fazer o recolhimento do fundo de garantia. Mas também há medidas em que a Prefeitura mesmo toma em relação às ruas, aos órgãos públicos, a essa situação toda gerada. Vocês já mapearam o que a cidade precisa e qual é o investimento que a Prefeitura precisa para se recuperar, e essa questão do fundo de garantia será disponibilizado ou a Prefeitura não planejou esse tipo de decreto da situação de emergência? Olha, assim, uma ação de defesa civil, ela é regida em várias etapas. A primeira etapa é justamente abrir o GRAC e fazer o resgate e ajuda humanitária em conjunto com os bombeiros, né? A segunda etapa, que já começou hoje, né, depois de uma reunião que tivemos com todos os secretariados e agentes envolvidos, fazer o levantamento de todas as áreas atingidas, né, e quantificar a destruição tanto em áreas públicas quanto em áreas privadas. Depois que a gente tiver essa quantificação, a gente vai conseguir justificar o decreto, né, por colocar no sistema integrado,
e solicitar a homologação no Estado, né? E posterior à homologação no Estado, a gente vai pedir reconhecimento federal. Então, existem algumas etapas que a gente tem que seguir à risca, né? Então, só hoje que a gente vai poder fazer uma avaliação de toda a destruição que houve no município. E o plano de ação previsto para Barra Velha, como é que está esse planejamento para essa semana? Tem algum abrigo para essas pessoas? Essas pessoas já estão nos abrigos? Temos um abrigo em São Cristóvão, né, no CI lá. Vamos manter por enquanto o abrigo, né, porque a gente ainda tem previsão de chuvas, mas se a previsão não se concretizar, a gente vai fechar o abrigo e tentar direcionar as pessoas às suas residências, né, assim que possível, né, de uma forma ordeira e, lógico, as residências estejam adequadas para receber essas famílias. Mas enfim, por enquanto, eu entendo que as pessoas precisam do fundo de garantia. Existe uma burocracia que a gente tem que seguir, né? Então, assim, estamos fazendo o possível para justificar esse decreto junto ao governo do Estado. O governo do Estado está nos ajudando em muito, tá? Já enviou alguns kits de ajuda humanitária para o município, né? E provavelmente eles vão mandar mais. A gente está fazendo um levantamento do que as pessoas estão precisando, principalmente kit de limpeza e kit de higiene pessoal, colchões também, e para que a gente possa prosseguir no processo, né? Bom dia, Arivan. Tudo tranquilo por aí? Não, né? A situação em Barra Velha é meio complicada, como está sendo em Araquari e também em São Francisco do Sul. O nível das águas nesta madrugada, à noite, manhã, baixaram bastante aí ou continua ainda no estado de alerta? Olha, assim, no começo da noite teve uma grande vazão, né? Porque a maré estava baixa. Perto das 2 ou 3 da manhã, o nível do mar aumentou bastante. Um pouco a drenagem, mas depois das 3 da manhã começou a maré baixar novamente. Isso contribuiu para as áreas, a grande maioria das áreas que estavam alagadas, né, que a água escorreu com facilidade. Infelizmente, ainda existem alguns pontos alagados no nível do mar, né, porque a gente aqui em Barra Velha é uma grande planície, né, sendo litoral, né. Infelizmente, ainda existem alguns pontos mais isolados, principalmente no interior do município, né. A Secretaria de Obras está incumbida de fazer a destruição das valetas e dos canais para que a água possa escorrer com mais rapidez, né? E assim a gente poder fazer o trabalho de reconstrução no município. Elton, muito obrigado aí pela sua atenção com a equipe de reportagem aqui da Jovem Pan News. Agradecemos imensamente e torcemos aqui, né, para que tudo isso passe rapidamente e que se restabeleça a ordem aí, tá bom? Valeu, grande abraço. Tá aí, conversamos então com o diretor da Defesa Civil de Barra Velha, Fernando, Elton Cunha. Fernando, alguns fatores eles precisam ser justificados aqui e analisados criteriosamente. 2 pontos. Primeiro, o fundo de garantia ele é disposto quando é decretada a emergência, ele explicou claramente, nós temos uma sequência notória. Você decreta a situação de emergência, você remete isso à Defesa Civil do Estado, ou seja, você remete ao governo do Estado. Se aprovado, é remetido à Defesa Civil a nível nacional. É um outro nome, né? Agora me foge de... Agora, olha que critério absurdo. Qual é a lógica? O governo federal disponibiliza um valor para o governo estadual. Empresta praticamente. E o governo estadual empresta para o governo municipal. Ora, que absurdo. Será que não era muito mais fácil a Defesa Civil de Joinville, por exemplo, a Defesa Civil de Barra do Sul, por exemplo, nós tivemos aqui em Joinville no ano passado situação de emergência. Nós tivemos um caso, agora, Barra do Sul foi a primeira cidade a decretar situação de emergência. A cidade de Araquari decretou situação de emergência e agora a terceira Barra Velha. Joinville e São Francisco do Sul não correm e não irão decretar situação de emergência. Mas olha, não era mais fácil a prefeitura aqui de Barra Velha, por exemplo, diretamente com o governo federal já resolver esse problema? Ou já ter um valor disponível para o governo estadual para que se tenha esse valor elencado para isso?
Não, tem todo esse critério, uma demora, depois vai para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica vai adotar os parâmetros, quanto que cada um vai poder retirar, isso lá se vão 40 dias, 30 dias, isso em 30 dias, quem não tem uma geladeira, o que ela vai fazer? Demora muito. Por outro lado, as prefeituras de Barra do Sul, o prefeito de Barra do Sul, o prefeito de Araquari e o prefeito de Barra Velha estão de parabéns, principalmente o prefeito de Barra do Sul, porque ele não perdeu tempo em verificar, precisamos de uma semana para ver como é que vamos contabilizar. Não, emergência não é contabilizar o que aconteceu para depois decretar uma situação de emergência. Eu lembro aqui no ano passado, em Joinville, que se levou uma semana para decretar a situação de emergência. Eu falei que demora, tem que ser mais rápido. E agora o prefeito de Barra do Sul nem deu tempo, decretou, foi lá e caneteou, situação de emergência. O prefeito de Araquari seguiu, decretou situação de emergência. Se passou, passou, então lá já não estamos mais em situação de emergência. Mas se continua, já se está dando o trâmite em toda essa burocracia que nós vivemos no Brasil. Olha o critério, a diferença, a agilidade. Os prefeitos dessas 3 cidades estão de parabéns. Eu repito, estão de parabéns. Olha, Ananias, para poder mudar o que você está propondo, tem que mudar a legislação. Perfeito. Aí nós temos que acionar os deputados federais, porque a lei é federal, a lei vem de cima para baixo, não de baixo para cima. O município decreta calamidade, emergência, o Estado dá a carimbada final e o governo federal é que vai avaliar o pedido. Então nós temos que mudar essa legislação. Está errada. E há muito tempo se fala sobre isso. Lembro-me de grandes eventos naturais que ocorreram aqui em Jaraguá do Sul. Você lembra que deu aquele desabamento? Que até hoje alguns estão esperando para receber o fundo de garantia, que é do... Já diz, né? Fundo de garantia, que é um dinheiro que não pertence ao governo. Você diz Jaraguá ou Ilhota? Não, Jaraguá também teve, há 2 anos atrás, Guaramirim, situação de emergência, coisa terrível. Joinville passou por isso. O dinheiro do FGTS não é do governo. O dinheiro do FGTS é do trabalhador. Por que diz fundo de garantia por tempo de ser? Garantia é uma garantia para o trabalhador. Esse dinheiro não pertence ao governo, mas o governo usa ele e ganha muito dinheiro com o dinheiro que não é dele. E quando o trabalhador precisa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e como é que vive esse cara durante esse período que teve a casa alagada? Porque não tem coisa pior, meu amigo, do que ter uma casa alagada. Quem teve 1, 2 vezes sabe do que eu estou falando. É um negócio, a pessoa entra em pânico, ela fica doente psicologicamente, nunca mais ela fica legal, porque ela vê aquele bem que ela construiu durante 10, 15, 20 anos, a água chegando, não tem como tu botar nas costas igual a tartaruga faz e carregar ela para um lugar mais alto. Ele levanta a geladeira, os móveis, mas nem tudo dá tempo de levantar. E aí o prejuízo? Fica para quem? O governo? Não, o trabalhador. Que aquele dinheiro que está lá devia ser liberado no máximo em 30 dias. No máximo. Mas não pode liberar tudo. Mas aí não pode, só vão liberar 50%. Por que o governo faz isso, Ananias? Para ficar com o dinheiro do trabalhador lá na Caixa Econômica, gerando juro, pagando uma merreca para o trabalhador e ganhando dinheiro, mais uma vez, nas costas do coitado do brasileiro. Lamentável. O governo, ele nos ilude, né? Ele Muito. tenta nos iludir com seguridade social. Previdência social é uma coisa, seguridade social é outra. Previdência social, você tem o INSS e o Fundo de Garantia, o FGTS. Todos esses dois, você só tem direito se você pagar. Se você trabalhar. Então, o Fundo de Garantia não é uma doação, não é um benefício do governo. É diferente. Antes, nós entendíamos como Seguridade Social e haviam confusões, tinha a questão do INPS, né, que falavam muito, né? Porque antigamente não tinha SUS. Não tinha SUS. Então, quem pagava INPS tinha direito a médico, saúde, atendimento. que era tudo englobado na Seguridade Social. O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que hoje é INSS. Isso. E a Constituição Cidadã, ela diferenciou. Ela pegou a Seguridade Social e diferenciou e colocou em 3. Então, vamos lá. Nós temos a Previdência Social, nós temos a Assistência Social e nós temos a Saúde. Eu até lembro, a professora, ela faz o exemplo que... É um tripé. Saúde é para todos.
Assistência social é para quem precisa e previdência social é para quem paga. Ou seja, essas cidades não estão fazendo favor para essas pessoas que estão agora sofrendo. As cidades estão apenas devolvendo aquilo que é seu, que é o seu fundo garantido. É um fundo de garantia. Ninguém está dando. A questão de saúde, assistência, por exemplo, a saúde pode até ser por conta dos acidentes. Agora, o fundo de garantia, o governo não está dando para ninguém, não. Então deveria ser muito mais fácil. E o detalhe, Ananias, é que quando libera, não libera totalmente. Não. Libera até 5 mil reais. Eles criam um teto, né? Um absurdo. Eles estabelecem melhor. Exato. O cara quer arrumar a casa, quer pintar a casa, quer arrumar os móveis que estragou. Ali tem até 5 mil reais. Ele tem lá 20 mil. Não pode tirar os 20 mil, só pode tirar 5 mil. O governo não pode estabelecer regras de algo que não pertence a ele. Tem que liberar na íntegra, até porque o Brasil não vai quebrar se liberar aqui para Barra Velha, se liberar para Araquari o fundo de garantia para esse trabalhador. Não vai quebrar, porque o governo tem bilhões do fundo de garantia guardado lá na Caixa Econômica, ganhando outros milhões de juros que não paga para o trabalhador. Você já viu quanto é que ganha um trabalhador de juros do seu FGTS? Eu tenho FGTS e fico envergonhado de ver o meu extrato e ver lá o quanto o governo me paga por mês, Ananias. 0,24. É a menos da metade do que a caderneta de poupança. Isso é uma coisa que não dá para entender. Querem mudar. Tem um deputado em São Paulo que propôs uma lei, e eu sou favorável a isso, dizendo que o depósito de fundo de garantia por tempo de serviço não deve ser feito apenas na Caixa Econômica, que é um órgão do governo federal. Deveria abrir para outros bancos que tenham... em outros países, né? Só que daí abre como um fundo privado. Privado. Né? Mas aí os bancos se propõem a fazer isso. Acaba com o monopólio, apesar de que é estatal, né? Pois é, mas aí, Anias, eles pagam mais, vão remunerar melhor o trabalhador do que a Caixa Econômica, porque é um banco só. Sei que o que ela faz? Ela determina o que ela quer. Não vão pagar só 0,24 e acabou. Não. Se houver uma concorrência, que venha lá o Banco Santander, Banco Bradesco, Itaú e outros, vai haver uma concorrência. Quem vai pagar melhor? O trabalhador. O Itaú ofereceu uma taxa tal. O Bradesco ofereceu uma taxa tal. Quem é que vai ganhar? O trabalhador. Mas o governo não está preocupado com o trabalhador. O governo está preocupado em ser a única fonte arrecadadora do FGTS na Caixa Econômica. Por quê? Porque aí ele faz o que bem entende, paga o que bem entende, e o povo, o trabalhador, que se lixe. Jovem Pan, e a hora agora são 11 horas 44 minutos, 11h44, para você que nos acompanha no facebook.com/jpnews Joinville. Arivan, gostaria que você comentasse um pouquinho também a respeito do alagamento ontem aqui no centro de Joinville, né? O alagamento, né, Ananias? Aliás, olha só as imagens aí da 9 de março. Nossa. Imagens de redes sociais. A maré estava normal. Não estava aquela maré de 2 metros. Aí eu pergunto o seguinte: choveu bastante. A obra do Ribeirão Matias, ou as obras, diz que esse ano vai acabar, Ananias. Final do ano. Mas já não era para ter dado já uma vazante nessas águas aí, Ananias? Porra, eu me pergunto por quê. Se as obras faltam um ano para acabar, não era para estar uma enchente dessa no centro. Ou era? Eu não sou engenheiro, não trabalho com hidráulica, mas eu acho que já era para ter dado um refresco, não era, Ananias? Quando acabar essa obra da macrodrenagem, aí é o começo, meio e fim, né? Quando chegar no fim da obra... Volta ao começo, meio aí chover de novo. E da enchente? Vem uma chuva dessa, que é um efeito natural, e aí sempre não encher o centro da cidade, eu vou acreditar na história da macrodrenagem. Até então, continuo na mesma. Quer dizer o quê? Que você não acredita. O tempo é o senhor da razão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Porque foi uma pena, foi. Agora você sai no centro de Joinville e começa a esquentar, aquele mau cheiro, oriundo da água agora que veio do Rio Cachoeira, um esgoto e tudo mais. A cidade fica fedida, lamentável. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, agora são 11 horas 46 minutos, faltando 14 minutos para o meio-dia, nós vamos ao nosso último intervalo e já voltamos. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A
Ao abastecer o seu carro nos postos da Rede Damiani, você pode ter a certeza de estar utilizando o que existe de melhor no mundo. Além disso, abastecendo, trocando óleo ou comprando nas lojas de conveniência, você ganha pontos no programa Damiani Card. Depois, é só trocar os pontos acumulados por excelentes brindes. Rede Damiani. Como vai o seu sono? Você tem sonolência diurna? Acorda cansado? Mexe-se muito durante a noite? Tem roncos excessivos e engasgos ou sufocações? Estas alterações podem levá-lo ao aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e doenças cerebrais. Procure um especialista em sono. São Marcos Pneumologia e Medicina do Sono. Rua Abdom Batista 47, 7º andar. Fone 3422-2045. Notícias em 1 minuto. Você sabia que, para garantir o bom funcionamento do processo legislativo na Assembleia, os deputados se organizam em bancadas partidárias ou em blocos parlamentares? A bancada é o grupo que representa um único partido. Já a união de 2 ou mais siglas para atuação política conjunta é chamada de bloco parlamentar. Esse agrupamento passa a ser visto simbolicamente como um grande partido. Os blocos recebem o mesmo tratamento dado às bancadas e são levados em conta, por exemplo, na divisão das vagas nas comissões permanentes e do tempo para a manifestação em tribuna durante as sessões ordinárias. Hoje, dos 12 partidos com representação na Assembleia Legislativa, 10 confirmaram adesão a blocos parlamentares. Apenas 2 siglas partidárias optaram por atuar individualmente na forma de bancada. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quando pensamos em cor e amor, nos referimos à felicidade de estar em seu ambiente acolhedor com as cores em harmonia com o universo. A Tintão está preparada para ajudar o cliente a escolher o melhor das cores da natureza. Pensou em pintar? Pensou Tintão. Tradição, bom atendimento, clientes felizes. Rua Visconde de Tonel 86, fone 34330013 e Rua Doutor João Colim 1983, fone 34350259. Economia o verão todo é no Forte Atacadista. Tudo que o seu comércio precisa, tudo que a sua família merece. Leite condensado Piracanjuba Tetra Pak 395 gramas, 2,48. Farinha de trigo Dona Benta 5 quilos, 9,80. Cerveja Heineken Lata 350 ml, 2,98. Beba com moderação. Margarina Cleibon 500 gramas, 2,49. E tem a Forte do dia. Queijo mussarela Mondai peça, 15,78 quilos. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Quando seus filhos trazem os amigos para casa, é a vida olhando para o futuro. Quando tem almoço de família, é a vida brindando a sua história. Quando você faz um jantar a 2, é a vida se sentindo amada. Quando você usa Girando Sol, pode viver tudo isso. Deixe sua casa mais viva com os novos detergentes Girando Sol, dermatologicamente testados e com tensoativos biodegradáveis. Girando Sol, prazer em estar. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos apresentando Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan News é a hora, faltando 10 minutos para o meio-dia. Ananias e Cipriano, o quilômetro 35 da rodovia da Arroz foi totalmente interditada, é isso? Pois é, Fernando, informações nos dão que há mais uma interdição aí na rodovia do Arroz, e ali é de responsabilidade do governo do estado. Portanto, nós vimos agora um silêncio por parte do governo do estado, até porque não tinha muito o que se envolver, salvo algumas exceções, mas agora o governo do estado, por parte do governador Moisés, e aqui a região, né, de Infra, que deve abarcar aí a responsabilidade de resolver a situação ali. E mais trabalho para a Defesa Civil. 30 segundos, Ananias. Por favor. Interrompendo, quem é o responsável pelo DENIT aqui no norte do estado? Nós tínhamos o Ademir Machado. Foi exonerado e até agora nenhum deputado indicou, não sei se tem indicação, se esse cargo vai ser extinto, e não poderia, né? Porque nós temos rodovias aqui com problemas que precisam ser solucionados. Aonde está o representante do DENIT no norte do estado? Com a palavra, o governo do estado.
Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora, faltando 8 minutos para meio-dia, começa o destaque final com ele, Arivan Prochnow. Olha, eu tenho recebido, Ananias e amigos, algumas reclamações de aposentados e pensionistas que estão sendo assediados e muito via telefone e até nas agências do INSS, por esse Brasil afora, de oportunistas oferecendo empréstimos aos aposentados. Me disse uma pessoa, Arivan, a pessoa passa a vida toda planejando uma aposentadoria tranquila, mas quando chega a hora de aproveitar, acaba virando um pesadelo, alvo de oportunistas que põem esse projeto em risco. Existe uma rede de agentes financeiros que inferniza a vida de aposentados, dizia ele, oferecendo empréstimos fáceis que acabam virando uma bola de neve de problemas. O assédio abusivo, dizia, e diz ele, acontece por telefone e até nas agências do INSS. Quando foi implantado no Brasil o tal do empréstimo para aposentado, amigos, só um banco fazia, que foi no primeiro ano do mandato do presidente Lula. Um banco lá de Minas Gerais. Esse banco ganhou muito dinheiro, porque o melhor negócio do mundo é empréstimo para aposentado. É o famoso empréstimo consignado. Quem empresta tem a certeza 100% de receber primeiro do que o aposentado a parte que compete a ele. Ou seja, eu emprestei para um aposentado, quando o dinheiro cai na conta dele, o banco já tira a parte de quem emprestou e depois tira a parte do aposentado. Preste atenção, aposentado. Se você precisa fazer empréstimo, faça. Se você não precisar, eles oferecem muitas vantagens. E essas vantagens podem se tornar uma armadilha. Fique atento. Um abraço. Uma boa semana, amanhã nós voltamos às 11 da manhã. Até lá, bom almoço, tchau. Grande abraço, Arivan. Destaque final de Ananias Cipriano. Eu volto a falar sobre as fortes chuvas e, claro, o que fizeram os prefeitos aqui da região, em específico o prefeito de Barra do Sul, o prefeito de Araquari e hoje o prefeito de Barra Velha. Eles decretaram situação de emergência e eles fizeram jus à palavra emergência, derivada do latim, que quer dizer trazer à luz, buscar solucionar o problema. Ou seja, disseram, olha, se depender de nós aqui, vai ficar feio o negócio, vamos buscar ajuda. E eles foram buscar apoio, foram buscar a partir de uma canetada boa, né, aquela canetada benéfica, em que vão buscar solucionar. Estão medindo impactos? Estão, mas já decretaram situação de emergência enquanto havia emergência. Se não existir mais a emergência daqui a pouco, revoga-se. Agora, se há emergência, ela deve ser rápida, ela deve ser ligeira, deve ser inteligente. Quem é rápido, quem age pensando nas pessoas, é inteligente. E o que fizeram os prefeitos dessas cidades é um ato de inteligência. Grande abraço, Ananias. Grande abraço. Painel Jovem Pan News. E com essa, então, encerramos mais uma edição do nosso programa Painel, que volta agora amanhã, terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Te faço um convite para você também baixar aí o aplicativo vermelhinho da Jovem Pan News Joinville, tá bom? E aí, assim, você vai ouvir a gente na palma da sua mão aí no seu smartphone. Grande abraço para todo mundo. Eu, Fernando Gonçalves, estou desejando a você uma excelente semana repleta de realizações. E fica aquele nosso velho combinado. Quem chegar primeiro amanhã, espera pelo outro. Até lá! A Jovem Pan News Joinville apresentou Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel, de volta amanhã. Dicas de saúde Laboratório Jimenez. Tireoide. Para regular a tireoide, é importante ter uma alimentação rica em iodo, selênio e zinco. Nutrientes importantes para o bom funcionamento desta glândula e que pode ser encontrados